Já circula no mercado a expectativa de que veículos elétricos chineses devem chegar ao Canadá em breve. No entanto, ainda não há uma definição clara sobre quais marcas estarão disponíveis no país. Um movimento recente, porém, indica avanços importantes. Ao que tudo aponta, 3 montadoras já estariam se preparando para essa entrada. A seguir, é possível analisar cada uma delas, considerando também as diferentes percepções e as informações ainda desencontradas sobre esses veículos. De acordo com uma publicação recente do portal Driving.ca, 3 empresas chinesas do setor de veículos elétricos estão em fase de preparação para operar no mercado canadense. Entre elas, a BYD aparece como presença confirmada. Já bastante conhecida no setor, é frequentemente apontada como a marca com maior potencial de adaptação ao mercado local. Ao lado dela, também surgem a Chery e a GL. No caso da GL, há um diferencial relevante. O grupo já possui atuação consolidada no Canadá por meio de marcas como a Volvo e a Polestar, o que pode facilitar sua expansão. Ainda assim, a tendência é que as operações sejam mantidas de forma independente, sem compartilhamento direto de concessionárias. O cenário também indica um movimento institucional favorável. O governo canadense teria iniciado processos para viabilizar a entrada dessas empresas, enquanto relatos apontam que BYD, Chery e outras marcas vinculadas à GL estão ativamente buscando estabelecer presença no país. Esse processo envolve, principalmente, a criação de redes de concessionárias e a obtenção de certificações regulatórias, sendo esta última uma das etapas mais complexas. No caso da BYD, já existe um histórico de atuação no Canadá, especialmente no segmento de ônibus elétricos, embora atualmente essa operação pareça estar em ritmo reduzido. Além disso, houve iniciativas pontuais de importação de veículos para uso como táxis, principalmente na região de Montreal, ainda que sem continuidade recente. A estratégia mais provável, segundo análises do setor, é que essas montadoras optem por parcerias com redes de concessionárias já estabelecidas, em vez de construir uma estrutura própria do zero. Essa abordagem tende a acelerar a entrada no mercado e reduzir custos operacionais. Outro ponto que chama atenção envolve a Lotus, marca que também pertence ao grupo GL. Há indícios de que a empresa avalia comercializar no Canadá modelos elétricos como o Eletre e o E-Meia. A Lotus já conta, inclusive, com uma presença discreta no país, operando algumas concessionárias em cidades como Montreal, Quebec e regiões de Ontário. Apesar do potencial desses modelos, avaliações iniciais no mercado internacional indicam opiniões divididas, especialmente em relação ao software embarcado. Ainda assim, a presença física já existente pode facilitar a introdução desses novos veículos no portfólio local. No geral, o avanço dessas marcas sinaliza uma possível mudança no cenário automotivo canadense, com maior competitividade e ampliação das opções no segmento de veículos elétricos. Atualmente, observa-se que a estratégia da GL envolve investimentos relevantes em diferentes marcas do seu portfólio, incluindo a Zeekr. Ainda assim, não há total clareza sobre como será estruturado o processo de importação desses veículos para o Canadá, especialmente se haverá uma divisão por marca, com cotas específicas de unidades para cada uma. No caso da Chery, a leitura mais provável é que a entrada no mercado canadense aconteça por meio de submarcas com maior apelo comercial. Um exemplo é a Jaekou, voltada para SUVs, segmento que apresenta forte demanda e boa aceitação em mercados como o Reino Unido e que vem ganhando espaço na Europa. Esse posicionamento mais acessível pode facilitar a penetração inicial no Canadá. Já dentro do ecossistema da GL, além da Volvo e da Polestar, que já possuem presença consolidada, também entram no radar marcas como a LYNK e KOI e a própria Zeekr. Há, inclusive, menções de que até 19 marcas demonstraram interesse em operar no país, embora esse número seja considerado pouco realista diante das limitações atuais. Isso porque o volume total previsto para importação é relativamente restrito, cerca de 49 mil veículos, distribuídos em 2 períodos, de março a agosto de 2026 e de setembro de 2026 a março de 2027. Dentro desse cenário, a Tesla tende a concentrar uma parcela significativa dessas unidades, enquanto Volvo e Polestar também devem absorver boa parte da primeira alocação. Para as demais marcas, incluindo possíveis entradas como Omoda, Jaekou e até modelos da SAIC Motor sob a marca MG, o principal desafio será o processo de certificação canadense, que tende a ser rigoroso e decisivo para a liberação dos veículos. No caso da BYD, houve certa confusão sobre uma suposta vantagem regulatória. No entanto, o entendimento mais consistente é que autorizações anteriores estavam vinculadas a exceções específicas, como a importação limitada de veículos para uso como táxis em Montreal, e não a uma liberação ampla para comercialização no mercado geral.
Em termos de posicionamento de mercado, a expectativa é que marcas como Jaekou e Omoda ocupem uma faixa intermediária de preço, possivelmente entre $35.000 e $45.000, oferecendo uma alternativa mais acessível dentro do segmento elétrico. Já marcas com perfil mais premium, como a Zeekr, tendem a se posicionar acima desse intervalo, acompanhando o padrão já observado em mercados como Europa e Austrália. Há ainda a possibilidade de entrada de modelos da Smart, como o Smart #1, que poderiam atuar em faixas mais competitivas de preço, dependendo da estratégia adotada. De forma geral, o cenário indica que, embora ainda exista incerteza em relação aos detalhes operacionais, o movimento de entrada dessas marcas no Canadá está ganhando tração. O aumento no volume de informações disponíveis, ainda que de forma fragmentada, sugere que o processo de homologação já está em andamento e que a presença dessas montadoras no país pode se concretizar no curto prazo, com a BYD permanecendo como uma das principais candidatas a liderar esse avanço. A expectativa no setor é de que o processo de aprovação para a entrada da BYD no Canadá seja acelerado nos próximos ciclos. Ainda assim, os primeiros lotes devem ser dominados por marcas já estabelecidas, como a Tesla e a Polestar, facilitando a transição inicial dentro das regras atuais. O limite de alocação de veículos tende a crescer gradualmente, podendo chegar a cerca de 70.000 unidades até 2030. Dentro desse volume, existe uma exigência relevante. Aproximadamente metade dos veículos deverá estar posicionada abaixo da faixa de $35.000, o que favorece a entrada de modelos mais acessíveis. Mesmo com esse avanço, a entrada de novas marcas deve acontecer de forma progressiva. É pouco provável que apareçam logo nos primeiros ciclos, mas a tendência é que ganhem espaço a partir das etapas seguintes, já que o processo de certificação é complexo e exige tempo para adequação às normas locais. As regras canadenses, aliás, são bastante rigorosas. Veículos que não atendem aos padrões de segurança não podem ser liberados para uso. Além disso, há restrições para importação de carros usados, que precisam ter pelo menos 15 anos. For exceções específicas, como testes ou importações temporárias, não é permitido simplesmente adquirir um veículo no exterior e utilizá-lo normalmente no país. Na prática, isso também limita concessionárias e importadores independentes. A Canada Border Services Agency tende a barrar veículos que não estejam totalmente regularizados. Em casos irregulares, há risco real de apreensão, especialmente se o uso não estiver dentro das condições permitidas. Entre as marcas citadas, a Lotus aparece como uma surpresa. Apesar de já ter presença no Canadá, o volume de vendas esperado é baixo, especialmente considerando o desempenho mais discreto em mercados como o europeu. Relatórios de fontes como Automotive News indicam que BYD, Chery e GL estão em movimento ativo para se estabelecer no país. Parte dessa estratégia envolve a contratação de consultorias especializadas para intermediar negociações com redes de concessionárias locais. O modelo de operação também deve seguir padrões já adotados em outros mercados. A BYD, por exemplo, utiliza um sistema de franquias no Reino Unido, com agentes autorizados responsáveis pela comercialização, estrutura que pode ser replicada no Canadá. No segmento de entrada, modelos mais acessíveis devem ganhar destaque, incluindo opções ligadas à linha Yuan e à Omoda. Já como possibilidade adicional, a MG surge como uma candidata interessante, especialmente com modelos como o MG4, que tem forte apelo em mercados internacionais. No geral, o cenário aponta para uma movimentação concreta e cada vez mais acelerada. Ainda existem etapas importantes pela frente, mas os sinais indicam que a presença dessas marcas no Canadá está mais próxima de se tornar realidade, com BYD, Chery e GL liderando esse avanço. O tema segue ganhando atenção, especialmente diante da quantidade de marcas pouco conhecidas fora da China. Muitas delas dificilmente devem chegar ao Canadá, mas algumas começam a aparecer como possibilidades reais. A XPeng, por exemplo, surge como uma candidata plausível dentro de um cenário mais favorável. Já a Zeekr também poderia encontrar espaço, embora ainda existam dúvidas por conta das limitações atuais de importação. As restrições de cotas continuam sendo um ponto sensível. Existe incerteza sobre até que ponto o governo canadense ampliaria esse volume. Algo como 120 ou 130 mil veículos poderia gerar resistência no mercado. Ainda assim, quando comparado ao tamanho total da indústria automotiva local, esse número não seria tão expressivo. Para efeito de comparação, marcas como Hyundai e Genesis, juntas, já movimentam volumes anuais próximos disso no país, enquanto o mercado total gira em torno de milhões de unidades. Nesse contexto, a entrada de novos concorrentes tende a ser vista como algo positivo. A concorrência amplia opções, pressiona preços e acelera a inovação, fatores importantes em um mercado que ainda convive com veículos elétricos em faixas elevadas de preço.
Modelos na casa dos $60.000 a $70.000 ainda são comuns, o que limita o acesso de boa parte dos consumidores. Alguns movimentos recentes da indústria tradicional reforçam esse cenário de transição. Projetos foram revistos ou até cancelados, como iniciativas ligadas à Honda e ao desenvolvimento do Afeela EV, indicando que nem todas as apostas no segmento elétrico estão avançando como planejado. Dentro desse ambiente, 3 grupos seguem como os mais consistentes para uma possível entrada: BYD, Chery e GL. A BYD se destaca pela escala global e capacidade produtiva. A Chery, por sua vez, deve apostar em submarcas como Omoda e Jaekou, com foco em modelos mais acessíveis. Já a GL conta com uma vantagem estratégica relevante, apoiada na presença consolidada de Volvo e Polestar no país, além da possível atuação da Lotus. Ainda há dúvidas sobre quais marcas efetivamente serão priorizadas, especialmente no caso da própria Zeekr, mas existe uma percepção crescente de que o mercado precisa, com certa urgência, de opções mais acessíveis. A chegada dessas montadoras pode justamente preencher essa lacuna. O cenário, portanto, aponta para uma transformação gradual, com negociações acontecendo nos bastidores e informações surgindo aos poucos. O avanço é real, mas exige tempo. A tendência é de que os próximos ciclos tragam mais clareza e, possivelmente, as primeiras materializações concretas desse movimento. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.